Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Escalada 17 rumo ao seu sucesso profissional. Esse é o 5º dia. O meu nome é André. Estamos ao vivo nas principais plataformas, aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook. O tema de hoje é um tema muito relevante para vários fisioterapeutas. Eu gostaria que essa mensagem chegasse a muita gente. Tá? Antes de tudo, você que está chegando agora, o Escalada 17 é uma iniciativa de lives diárias que eu tenho feito aqui no Comunicação Resolutiva para trazer para você dicas para você começar a empreender, ou você que já empreende na fisioterapia, empreender de uma forma ainda mais potente. E o programa de hoje do Comunica às 7 da matina tem sua razão de ser. A ideia é trazer ideias, sacadas, práticas, para você aplicar no mesmo dia na sua prática clínica. Então hoje, o tema é não saber cobrar o valor justo do seu serviço pode custar o seu sucesso profissional. Qual que é um grande problema na fisioterapia? É não saber cobrar o valor equivalente ao que você dedica. E dedica a profissão, com tempo ali disponível, ajudando as pessoas, ou investido em cursos, não ter o retorno devido. Isso é frustrante para muitos colegas. Tem pessoas que passam anos e anos e anos com essa frustração, acabam desistindo da profissão. Isso é cruel, porque existem pessoas muito boas que poderiam multiplicar, poderiam crescer profissionalmente, mas a falta de alguns conhecimentos, de capacidades que eu chamo de capacidades comunicativas e de planejamento, acabam levando a esse desacreditar na profissão. A profissão é linda, a profissão gera valor, pode ser diferente. Então, o que eu vejo que fisioterapeutas, nós não temos medo e nem falta de energia para trabalhar. Nós muitos amamos o que fazemos, escolhemos a profissão por um motivo muito grande, muito nobre. Então, o problema não é não trabalhar e não ter trabalho. Tem muita gente precisando do nosso trabalho. Mas um grande problema é trabalhar demais e não ter o retorno, não saber cobrar, não ter o retorno financeiro disso. Isso é importante porque nós precisamos construir uma vida pessoal, profissional, fazer crescer projetos, ter um patrimônio. E a gente não para pensar nisso, né? Além de construir um patrimônio, ter dinheiro suficiente, disponibilidade, que eu chamo de liberdade financeira, na verdade, para poder fazer cursos que vão te deixar um profissional melhor ainda, uma liberdade financeira que te permita aposentar. E aí, você é autônomo? Já parou para pensar quanto que você vai aposentar? Ou você nem tem um planejamento para isso? Então fica aqui a dica, tá bom? Muito bem. O que é uma definição de um valor justo, André? Muitos colegas pensam assim. Não existe um valor, é diferente o valor justo da precificação. O valor justo é aquele equivalente ao tanto que você dedica e investe na profissão. E ele é individual. Tem gente que se dedica mais, tem gente que se dedica menos, tem gente que tem mais planos, mais planejamento, tem outros que deixam a vida me levar. Então, vai além de precificar. Eu sei que vocês querem uma dica para saber precificar o valor de vocês. Vou dar uma dica. Por isso, você que está aqui me assistindo, papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão, se prepare, que vem dica boa pela frente. Tá bom? E aí, quando eu falo sobre falo que o valor justo é individual, é importante que nós possamos colocar alguns esclarecimentos aqui na mesa. Se você não se dedica como deveria ser, se você não investe o seu tempo bem para a profissão, se você estuda pouco, se você não dedica o seu tempo off, além do atendimento, né? Off atendimento, por exemplo, em outros momentos do seu dia, talvez o valor justo pelo seu trabalho seja sempre baixo mesmo, porque precisa ter uma equivalência. Tem gente que é assim, eu entendo. E aí, para essas pessoas que seguem dessa forma, sempre vai ter uma concorrência, sempre vai ter ali o mercado sempre vai estar saturado para eles. Tá? Agora, se você se dedica à profissão, ali presencialmente, se você dedica além da clínica, estudando, se dedicando, pensando a todo momento como ajudar seus pacientes, se você dedica estudando e fazendo cursos, se capacitando, o valor justo que você merece é, de fato, um valor justo, né? Um valor mais alto. Agora, se você não sabe, você faz isso e você não está recebendo o valor que você gostaria de receber, peraí, está faltando alguma coisa essencial aí, que são capacidades comunicativas e de empreendedorismo e planejamento. Isso eu quero trazer para vocês, ok? Então lembre, o valor justo ele é individual. Vocês vão aprender a fazer de alguma forma um valor justo aqui precificado. Mas antes de tudo, reflita. Essa live é para isso. Reflita se você está dedicando o equivalente ao que você deseja receber. Tá? Princípio gatilho princípio da persuasão, gatilho mental da reciprocidade.
entregue e você vai receber em troca, tá bom? E se você não dedica, se você não estuda, não se capacita, fica difícil você esperar que você seja mais reconhecido, que tenha ali seu valor, de fato, financeiro retornado e o valor de reconhecimento retornado. Tá? E para vocês, a concorrência vai ser muito grande. E segundo, se você já se dedica, já estuda, já se capacita, investe às vezes mais do que você tem para cursos, e você não está recebendo, tem alguma coisa errada. Alguma coisa precisa ser feita. E essa coisa que precisa ser feita é estudar algo além da fisioterapia, que é planejamento e que são capacidades comunicativas, tá bom? Então vamos seguindo em frente. No curso Comunicação Resolutiva, que é um passo a passo para fisioterapeutas, para profissionais de saúde, de fato aprenderem a se comunicar e empreenderem, tem uma das lições que eu falo sobre o porquê, que é o propósito. Uma colega chamada Aline Lopes, que fez o curso com a gente, ela chama da essência do trabalho. Eu achei muito legal. E aí, você já sabe a essência do seu trabalho? Você já sabe o seu tempero? Você já sabe o porquê você faz o que você faz? Tem gente que passa uma vida toda sem saber sobre isso. Tem gente que nem para pensar sobre isso. Então fica aqui uma pergunta. Se você quiser cobrar o valor justo, o primeiro passo é você dormir e acordar pensando o que você faz o que faz. Você pode começar por que você escolheu a profissão. E não só porque você fez esporte quando na infância, ou porque você já fez fisioterapia alguma vez. Não. Na sua essência, de alguma forma, a sua personalidade ou os seus desejos levaram você a estudar 5 anos, a vencer desafios para chegar no momento de ainda enfrentar outros desafios, que são muitos como profissional. E tem alguma coisa que você entrega que é só seu, que é a mistura de tudo que você aprendeu na profissão, de toda a sua personalidade e de como você faz a coisa certa, nos seus valores, nos seus princípios. Tá? Então, essa é uma dica para, antes de você pensar no seu valor justo, de fazer sua precificação, por que você faz o que faz? E aí, pessoal, tem um livro do Simon Sinek, que é um palestrante que fez uma palestra no TED Talks. É muito legal, que comece pelo porquê. E aí, o que eu vejo de errado em muitos colegas é que eles começam falando o que eles fazem. Ou seja, a técnica, a intervenção, o método. Tá tudo bem, é melhor do que não fazer nada. Mas se você quiser alcançar o seu sucesso profissional o mais rápido possível, no seu máximo potencial, comece a entender o seu porquê. Tá? Eu recomendo que vocês assistam a live dele, tá bom? Ou então até leiam um livro dele. Então, por que você faz o que faz? É a primeira coisa a ser respondida. A segunda coisa é o como você faz o que faz. De que forma? E o terceiro é o que você faz. Posso dar um exemplo para ficar mais claro? Vamos lá. Na Avance Físio, que é uma empresa, lá o nosso propósito, vamos dizer, o destino final que a gente leva às pessoas, nós temos uma chamada que é oferecemos ou ajudamos as pessoas com soluções aceleradas e individuais para as suas dores. É o que nos move. Com cada paciente ali, criança, jovem, adulto, idoso, todos eles, homens, mulheres, todos nós vamos buscar ao máximo oferecer soluções rápidas. A gente não fecha pacote de sessão, não é esse o nosso objetivo. Não que seja errado, mas o que a gente quer, o que nos move, é encontrar os fatores que estão causando o problema. E entregar a solução, ele é valioso, porque é muito valioso para a pessoa, né, ter o problema dela rapidamente recuperado. Então, qual que é o seu? Você pode não encontrar a sua resposta agora, e eu vou te dar uma dica de como você começar a entender isso. Vocês vão com papel e caneta escrever eu ou nós, se for uma empresa, ajudo ou ajudamos, aí vocês vão colocar o público-alvo. Tudo bem, pode ser um público-alvo pessoas? Pode. Agora, se você, por exemplo, trabalha com saúde da mulher, vale a pena você colocar mulheres. Né? Ou, talvez, se você trabalha num subnicho aí, gestantes, fale sobre gestantes. Tem uma colega que tem acompanhado a gente aqui, quase que diariamente, a Yasmine, ela trabalha com idosos, é o nicho dela, são o público-alvo, e o subnicho é uma coisa que ela subnichou, deixou bem específico, são nonagenários. Ou seja, se algum dia, é tão inteligente isso, se um dia eu pensar em algum nonagenário, é nela que eu vou lembrar. Então, ela ajuda idosos, sobretudo nonagenários, a alcançarem um destino final, algo que eles queiram, né? Algo que você consiga entregar. Bom dia, olha o cafezinho. Então, a frase que começa a levar a sua essência para as pessoas que querem a solução que você oferece é: eu ajudo tal público a chegar no destino final que ele quer. Por exemplo, no nosso caso, destino final, soluções rápidas e soluções aceleradas ou rápidas e individuais.
para as dores, é o que eles querem resolver. Poderia ter até um melhor subnicho aí, com certeza, mas de fato, a gente não trabalha só com atletas, a gente não trabalha só com idosos, nós trabalhamos com pessoas que têm dores musculoesqueléticas, mas eu não vou colocar dores musculoesqueléticas porque é muito técnico, por incrível que pareça. Fala, Márcio, bom dia. Então, o que eu estou falando aqui, a primeira coisa para você cobrar o seu valor justo, você ou da sua empresa, é você entender a sua essência, do seu trabalho. O que você faz que é só seu, que resultado que você entrega que é espetacular. E para isso é importante vocês entenderem que isso começa pelo porquê. O porquê você faz o que faz. É uma coisa que não surge na mente rápido, ela tem que ser buscada. E segundo o autor chamado Simon Sinek, que tem um livro e uma palestra no TED Talks que começa pelo porquê, ele diz que quando você encontra o seu porquê, a sua essência, você não vai sofrer com a concorrência. Você não vai, as pessoas não vão te comparar com o outro, porque eles sabem que você está comunicando que você faz o que faz. E aí eu falei aqui lá na Avance, nós temos o nosso porquê, que é oferecer ou ajudar as pessoas com soluções rápidas e individuais para as dores delas. E aí, o segundo passo, a gente comunica como a gente faz isso, né? Com consultas individuais por profissionais especializados. Basicamente, é isso. Não é isso que vende totalmente, tá? Porque se eu só falar que a gente tem profissionais super capacitados e tudo, as pessoas vão olhar para o lado e vão falar assim, esse aqui também é especializado. E aí o como, ele já é mais susceptível a comparações. E o que você faz, que é técnica de terapia manual, que é exercícios, que é isso é altamente comparável, pessoal. E a pessoa, o que, ou seja, o que é tão comparável que a pessoa pode pensar assim, bom, isso aí eu acho na internet. É exercício para condropatia? Eu vejo na internet. É exercício para dor lombar? Ah, um monte de gente já me falou o que eu tenho que fazer. Mas percebe? Isso é o que fazer. Se você baseia a sua divulgação, se você quer cobrar o valor justo pelo seu serviço, baseando no que você faz, você começou pelo sentido errado. Você talvez consiga fazendo demais um esforço. E talvez você não perceba, mas você, de alguma forma, também está comunicando o seu porquê ali. Só que não se atenha muito no o quê, porque senão o esforço vai ser excessivo. E aí poderia ser tudo mais fácil, alcançando os mesmos resultados ou melhores, com muito menos esforço, ok? Então fica a dica, a essência do seu trabalho. E para você que quer começar agora, escreva num papel uma frase, eu ajudo o seu público-alvo a alcançar, a chegar, enfim, no destino final que ele deseja. Fica a dica, tá bom? Isso está totalmente ligado com o princípio gatilho mental, o princípio de persuasão, gatilho mental da escassez. As pessoas tendem a valorizar muito mais aquilo que é escasso. Se torna escasso, mas você é escasso para você mesmo, você precisa comunicar essa escassez para outras pessoas. E escassez não é apelativo quando bem utilizada, tá bom? Vamos passar aí para a segunda dica, depois da essência do trabalho. Como começar a precificar? Primeiro passo, de fato, nós temos alguns guias, afinal, nós temos comparações com outros profissionais. Então, para você chegar num valor, pelo menos que as pessoas entendam que não seja demais, mas na sua região, ou talvez também não seja abaixo, faça uma pesquisa de mercado. Veja como que está mais ou menos a média aí. Mas não indica que você tem que seguir isso necessariamente, não é uma norma. É só uma forma para você que está começando saber mais ou menos aonde, mais ou menos na sua região, quanto que cobram o valor do serviço, tá bom? Agora, para você ser diferenciado, você vai ter que estar acima dessa média. Isso se você é daquele grupo que eu falei, das pessoas que estudam, que capacitam, que pensam e agem na fisioterapia além do consultório, tá bom? Então, uma forma de você evitar comparações, você já aprendeu que é tendo a sua essência do trabalho encontrada e divulgada, e também você instigar o máximo interesse daqueles interessados pelo seu serviço ou dos seus pacientes. Isso acontece com técnicas de venda, tá? Para você começar a aumentar o interesse das pessoas para serem consultadas por você e o valor não ser um impeditivo, você tem que começar a aumentar o interesse delas antes delas marcarem contigo. Como assim? Eu falei aqui numa live sensacional que foi como criar uma rede infinita de pacientes particulares. E lá eu falei sobre a importância de fazer conteúdos nessa vitrine, rede social. E esse canal nas redes sociais que você tem, espero que seja profissional, porque isso vai tomar repercussões maiores. Você não precisa abandonar o seu pessoal, mas eu sugiro fortemente que se você quiser criar um negócio sólido, com métricas a cumprir, com impulsionamento, enfim, uma empresa como ela tem que ser, tenha o seu canal profissional. E nesse canal profissional, você tem que fazer postagens e postagens que sejam de preferência, pessoal. Olha só que dica, de preferência voltada para a essência do seu trabalho. Aquilo que você falou. Nós ajudamos nonagenários, por exemplo, no caso da Yasmine, a se tornarem independentes, a se tornarem autônomos nas próprias decisões. Aí, Yasmine, estou falando aqui de você. Ela acabou de chegar.
Então, para vocês que estão chegando aqui agora, resumo rápido aqui. Estamos falando sobre como cobrar o valor justo. E cobrar o valor justo além da precificação. E a precificação, ela é só um ponto. O que deixa a gente muito satisfeito é aquele retorno de tudo aquilo que a gente dedica à profissão. E dedicar à profissão está em tempo, está em estudos, capacitação, cursos, está em você se dedicar fora do período que você está ali nas suas consultas. Né? Se você não faz isso, o seu valor justo vai ser menor, você vai ser comparado com vários profissionais. Agora, se você se dedica no seu máximo potencial, vive a sua profissão, faz isso com um brilho nos olhos, se capacita, se dedica, investe às vezes em cursos que, poxa, não estava sobrando dinheiro ali, mas você vai lá e investe, porque você sabe que vai ter um retorno e vai ser aplicável na sua profissão, você precisa ter o valor justo retornado para você. O valor que eu falo é reconhecimento e financeiro. É o que a gente quer, né? Agora, se você ainda não chegou, não tem aquela sensação de satisfação que chegou a ganhar o seu valor justo, tem alguma coisa errada nessa história. E a coisa errada é que provavelmente está faltando ferramentas na sua profissão. E não ferramentas técnicas da profissão, mas planejamento e capacidades comunicativas. E aí a primeira coisa de dica, para você começar a cobrar o valor justo, você tem que saber a essência do seu trabalho. Né? E a gente começa a achar a essência do trabalho quando a gente entende o nosso porquê. O que nos move a fazer todos os dias aquilo com vontade. Preço é diferente de valor, exatamente. Uma coisa é precificar. Nós vamos chegar lá, porque eu sei que isso todo mundo quer saber de alguma forma, ter um planejamento. Agora, as capacidades comunicativas, elas precisam ser exploradas. E isso faz a gente ter um reconhecimento, que é muito que a gente quer. E aí é uma dica para achar a essência e comunicar a essência do seu trabalho, o seu porquê você faz o que faz, da maneira que faz, é você começar a escrever no papel, eu ajudo, tracinho, o seu público-alvo, a alcançarem, atingirem, enfim, há alguma coisa que remeta ao destino final que sai da boca deles, que é relevante para eles. E aí eu dei o exemplo seu, Yasmin. Eu ajudo idosos a alcançarem a total independência, a se tornarem autônomos nas próprias decisões. Enfim, que idoso que, vendo isso, de uma forma simples, esse destino final que é altamente atraente, quem que não gostaria? Todos gostariam. Isso chama a atenção. Em um universo que nós vivemos de tanta informação, você se destacaria só pelo fato de comunicar isso, que não é uma técnica, que não é o que você faz necessariamente. O que você faz, ele vai estar presente na sua consulta. Mas para chamar a atenção de alguém que não é um paciente seu, você precisa disso. Tá bom? Muito bem, isso está dentro do gatilho mental da escassez. As pessoas dão muito mais valor àquilo que é menos disponível. E se você comunica isso, poucos profissionais fazem. Tá bom? E aí, olha só, preço é diferente de valor. Muitas vezes os pacientes não entendem isso, querem um preço a todo custo. E aí, agora está no momento, Yasmin e Beatriz, de vocês aprenderem a segunda dica, que aqueles pacientes que querem um preço a todo custo, você vai chegar e antes de falar o seu preço, você vai aumentar o interesse deles ao máximo. E você vai diminuir as incertezas que ele tem de que o seu serviço não vai entregar o que eles não querem. Na verdade, você vai mostrar que você é um atalho, você é um vetor rápido de entregar o que ele de fato quer, por tais razões. Ou seja, você vai aumentar muito o interesse. Quando a pessoa está muito interessada, muito aquecida naquele serviço que você pode oferecer, o valor, o preço, ele começa a ser o fator menos importante, porque ela vai enxergar demais os benefícios do que você entrega. E se for uma pessoa que na história dela ela já tenha tido frustrações, está passando algum tipo de dor física, uma dor de dificuldade no dia a dia muito grande, pessoal, isso acontece com a gente, acontece com eles, a gente não se importa de pagar alguma coisa só, como se diz, para não passar uma raiva, né? Só para, assim, ter uma satisfação grande ou ter a satisfação de ser atendido por uma pessoa tão especial, tão reconhecida na região. E aí aumentar o interesse, que é esse ponto que eu quero falar agora, ele pode acontecer de diversas formas. Tá? Uma delas é canais em redes sociais, por exemplo, canal profissional. Se você tem um pessoal e tudo divulga no pessoal, essa vitrine pessoal, você não pode colocar numa loja as suas roupas pessoais e as suas roupas que você vai vender. Fica muito bagunçado. E as métricas das redes sociais, se você quiser ter um canal que se torne, de fato, uma empresa grande, que faça isso, ter outros profissionais trabalhando com você, ou seja, que tome maiores repercussões, eu te recomendo fortemente hoje começar com um canal profissional, tá bom? E aí, um erro muito comum das pessoas é ficar, claro, além de divulgando muito no pessoal, misturar as coisas, é ficar divulgando muito conteúdo que não está alinhado com essa essência que eu falei com vocês. Eu fazia isso, né? Ficar colocando só frases de inspiração, não tem nada de errado com isso. Mas, pessoal, as pessoas acham legal, mas de modo a fazer ela aumentar o interesse por ser consultada por você, tem que ser um conteúdo que leva ela a perceber
que estar com você vai fazer ela chegar no ponto que ela quer, que é estar independente. E a Yasmine tem que ser a profissional que leva idosos a se tornarem independentes. Você tem que martelar isso a todo momento. Todo conteúdo seu você tem que falar de alguma forma, levando para esse destino final. Essa é uma dica. O seu engajamento nas redes sociais e o seu reconhecimento, a sua individualidade vai explodir positivamente. Segundo, ter frequência e consistência. Frequência e consistência. Você está ali o tempo todo divulgando. Tá? Crie um planejamento de postagem para isso, coloque no papel. Comece com parcerias, faça live. Se você já faz live, convide um colega. Quantas vezes eu já consegui ter uma repercussão tão grande das lives, até hoje tem pessoas que marcam comigo, depois de algumas lives que eu fiz com profissionais de educação física, com médicos. Tá? E por fim, depois que você aumentou muito o interesse, você tem que saber vender. E aí tem um passo a passo. A gente não aprendeu isso na faculdade, mas a gente pode aprender agora. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Legal. Beatriz falou, nós profissionais de saúde somos ótimos na execução, saber vender e comunicar o nosso serviço é o que não aprendemos na faculdade onde pecamos. Exato. Falar durante a consulta é o que a gente aprendeu na faculdade. Tá tudo bem. Agora, o que faz o paciente chegar até você? Que eu acho que é a maior dificuldade das pessoas. Convencer pessoas de estar com você, mas não estar pelo preço que você cobrou, mas estar pelo interesse genuíno de estar ali com você. Tá? E aí, dentro desse interesse e dentro da essência do seu trabalho, do público-alvo, é importante que você defina, saiba que público que você está direcionando a sua mensagem. Há de se considerar que se for um público muito geral, beleza, às vezes você não atinge ninguém. Se for mais específico, é melhor. E também faça ali um levantamento também dos dados demográficos, socioeconômicos. Geralmente, quanto que recebe um idoso como esse? É um salário mínimo? É 12? É 2? Beatriz, será que um paciente seu de odontologia, em média, quanto que é uma média salarial? Isso é importante. Sabe por quê? Na hora de vender, nós nos bloqueamos. Nós achamos que eles não têm dinheiro para poder pagar. Mas, pessoal, sinceramente, a maior parte de nós vende consultas individuais, que não é um valor exorbitante, ou vende pacotes. Se a gente for colocar na ponta do lápis e refletir, isso é menos do que um salário mínimo, às vezes é 10% de um salário mínimo, às vezes é metade de um salário mínimo, um pacote mensal. Pessoal, a gente está pensando no que a pessoa recebe no mês. Mas, às vezes, vocês têm que parar para pensar que a pessoa, a vida toda, teve um rendimento, teve ali uma poupança. Então, isso, de alguma forma, tranquiliza a gente na hora de vender, para pensar que a pessoa não é que é total sem condições. Se, de fato, a pessoa tem um interesse e uma urgência muito grande de um serviço, ela dá um jeito. Se a pessoa coloca como prioridade você, ela dá um jeito. E aí a dica que eu dou é direcione o seu trabalho para soluções e não para uma recorrência da pessoa. Senão, mesmo com muito interesse, essa pessoa vai pensar assim, nossa, a vida toda eu vou ter que fazer isso? E aí a matemática na mente dela, ela só vai querer pagar um valor menor, porque ela sabe que eternamente vai precisar daquilo. Isso vale para você, Yasmine. Não que seja errado fazer recorrência, mas se você é uma profissional tão diferenciada assim, talvez você seja responsável por uma primeira consulta no valor um pouco superior, talvez umas 3 consultas, e comece a pensar em planos de você aumentar o seu valor hora, que seja atendendo em duplas ou trios, por exemplo, Pilates. O problema é que falar Pilates, as pessoas pensam que é a mesma coisa executada, como se fosse uma maquininha que executa tudo igual, mas é totalmente independente do profissional, né? Então eu não gosto, assim, você tem que falar Pilates, mas você tem que mostrar que o seu Pilates, ele de alguma forma tem algo especial, né? E aí, se você consegue cobrar um valor hora um pouco maior e às vezes direcionar esses pacientes para algum colega que atende com você, você vai ter no final do mês um valor recebido financeiro maior pelo seu trabalho e as pessoas vão te valorizar mais porque você vai estar vendendo mais solução do que pacote de atendimento ou do que consultas. Essa é uma estratégia para você quebrar essa próxima barreira que te falta para empreender. Eu acho que você já deve estar por aí. Então, na hora de evitar comparações, ou seja, primeiro você está aumentando muito interesse até chegar no momento, ou seja, você está entregando conteúdo, você está fazendo parcerias, aí a pessoa está começando a te procurar. Você tem que saber vender. E aí o saber vender, você tem que saber gerar afeição, conexão, saber gerar reciprocidade, ensinar para ela alguma coisa nova, ou dar um parecer ali por telefone, até o momento de você falar o que você faz e como o seu serviço entrega a solução que ela precisa, que é a sua essência. As vendas ficam mais fáceis, tá bom? Só por alto para vocês saberem disso. Então, nesse aumentar o interesse, tem várias formas que a gente pode fazer. Quando você faz conteúdos na internet, você está gerando reciprocidade. Quanto mais você aparece na internet, sobretudo por vídeos, você está se tornando uma autoridade aos olhos daquelas pessoas. Porque você está direcionando uma mensagem que esclarece algo que ela não sabia e que esse esclarecimento pode transformar a vida dela. Você pode até comunicar uma aprovação social. Olha só, pessoal, quantas pessoas que estão sendo atendidas aqui por mim, os resultados que elas estão alcançando, isso chama aprovação social. Você pode fazer isso por depoimentos no Google, por exemplo.
Então, existem gatilhos mentais. E aí você pode até comunicar a escassez de alguma forma. Olha, o que eu faço aqui é único, é exclusivo, é especial para você. Então, fica a dica. Isso aumenta o interesse e te ajuda a vender. Vocês têm aí alguma colocação? Então, o modelo de negócios, viu, Yasmin? Ele pode ser melhorado. Você tem que aprender as ferramentas e você tem que mudar para o seu negócio para os pacientes não ficarem querendo preço a todo custo. O nosso ativo mais importante é o nosso tempo. Tá bom? Um dia você vai perceber que, às vezes, é melhor você ter um tempo livre, direcionado para planejar o seu negócio, para colocar ideias em projeto, do que todo dia só executar. Um dia você vai lembrar disso. É o que eu estou vivenciando, tá bom? Vamos passar, então, para a terceira e última parte, que é, de fato, precificar. E aí eu começo com a pergunta. Coloquem aí no papel agora. Essa parte é um pouco de matemática, tá bom? Quanto que você deseja receber por mês? Coloquem no papel agora. É algo inatingível ganhar 10 mil reais? Vamos colocar de forma bruta mesmo. Você já ganha 10 mil reais? Não tem nada de errado falar sim ou não, tá, gente? Mas 10 mil reais, eu acho que é uma coisa atraente, de certa forma atraente pra gente. Como ganhar? O curso não é sobre isso, mas eu acho legal, porque isso vai diretamente ao encontro do sucesso profissional. Porque o sucesso profissional é aquele que você já tem a sua liberdade financeira. Aí, ó, legal, Yasmin já ganha. 10 mil reais, se vocês forem colocar, para quem nunca ganhou, você pode colocar, então, outro valor, viu, Yasmin? Aí você vai interagindo aqui comigo. Por exemplo, 20 mil reais, ô louco. Para você ganhar isso, tem que ter um planejamento. Então, primeira coisa, no papel, 10 mil reais. Então, 10 mil reais. Pensando que, se vocês trabalhassem em uma empresa, talvez a sua própria empresa, como autônomo, teoricamente, ou numa instituição, um concursado, ou sendo funcionário, teoricamente, vamos dizer, o padrão normal é 40 horas semanais. 8 horas, ou seja, em 5 dias na semana, coloquem no papel assim, 5 dias na semana, que é igual a 8 horas por dia. Né? Quer dizer, 5 horas por semana, tracinho, 8 horas por dia, vai dar 40 horas semanais. 40 horas que você se dedica ali. No geral, você vai colocar embaixo aí, vezes 4. No geral, o mês tem 4 semanas. Às vezes um pouquinho de 5, mas 4 semanas. Muito bem, se você for colocar assim, se você tivesse que bater ponto, colocar a digital numa empresa, você estaria trabalhando por mês, isso, só presencial, 160 horas. Eu sei que a gente faz mais do que isso, ou talvez você faça menos, mas, de certa forma, qualquer profissional que tenha ou não sucesso na profissão, ele precisa fazer algo próximo disso. Faz sentido para vocês? Então, 160 horas. Lembrando que o desejo de vocês é 10 mil reais, está escrito no alto. E aí, se vocês considerarem que, para mim, um serviço de qualidade na minha profissão, na fisioterapia, para ter um resultado legal, ele precisa ter ali no mínimo 1 hora. Se a gente pensar dessa forma, temos no mês 160 consultas. A nossa agenda está disponível para 160 consultas. Ou 160 aulas, Yasmin. Enfim, você pode converter isso para aulas também. Tudo bem? E aí vamos considerar que, olha só que coisa maluca, que fácil, matemática mais simples, de ensino fundamental. Se 160 horas é o que você tem disponível, multiplica isso por 100 reais a sua hora trabalhada. Nosso trabalho como fisioterapeutas é ali, oferecer soluções, oferecer conhecimento, oferecer técnicas, exercícios. 100 reais, vou dizer para vocês, pessoas, elas não é difícil cobrar 100 reais, por incrível que pareça, qualquer região do Brasil, para um valor especializado, para um serviço especializado. Se a gente for pensar assim, claro, a gente está pensando aqui sequencialmente, viu aí, Yasmin? Daria 16 mil reais. Olha que coisa maluca. Mas isso não condiz com a realidade. De fato, você não vai ter sua agenda preenchidinha dessa forma. Tá? Mas olha só, jogando para baixo, viu uma consulta como essa. A Yasmin colocou aqui, o problema do presencial é o tempo de deslocamento. E aí que tá. Eu fazia muito domiciliar. E eu fui aos poucos deixando de fazer. Primeiro, porque tem colegas que estão trabalhando comigo. Eles estão começando a fazer, eles têm uma recompensa muito maior por fazer domiciliar, por causa do deslocamento. Além disso, o domiciliar tem um valor superior, tá? Tem um valor que na hora de explicar para o paciente, fala, olha, o domiciliar, ele tem o nosso serviço diferenciado da mesma forma que você teria aqui no consultório, e ele ainda tem a questão do deslocamento, né? Assim, querendo ou não, eu falo assim, nós disponibilizamos 2 horas, o dobro. Eu falo assim, o dobro que seria no consultório. Ou seja, o dobro na mente do paciente, sem falar nada, ele vai pensar, ó, será que vai ser o dobro da consulta dele?
Ou seja, já aumentei a curiosidade e o interesse dele. Aí eu vou e falo, olha, mas não se preocupe, a consulta domiciliar não é o dobro, sem ele me perguntar, eu faço uma antecipação. Não se preocupe, a consulta domiciliar não é o dobro do que a gente cobra, mas ela tem um valor superior, claro, por causa do tempo, do deslocamento, e você vai ser atendido por um profissional que vai buscar ao máximo te entregar uma solução rápida, olha só, a minha essência, e acelerada para o seu problema. Vamos lá? E aí eu falo sobre o valor e as condições. Dá muito certo. Só que o que eu digo é se só viver de domiciliares, você vai chegar num teto que você não passa. Você vai ficar com pouco tempo, porque realmente Belo Horizonte tem muito trânsito, Brasília também, enfim. O mais legal é você ter pessoas atendidas ali em sequência no seu espaço. É o melhor para poder empreender, tá bom? Faz sentido isso para vocês, pessoal? Então, tá vendo? Tudo está no interesse e na negociação. Estuda em negociação, estuda em comunicação resolutiva. Bom, vamos pensar nas nossas 160 horas de trabalho. Simples assim. 160 dividido por 4, vão dar 40 horas por semana. Se a gente pensar 40 horas por semana para ganhar 10 mil reais, a gente teria que ganhar por semana 2.500 reais, correto? Tem várias formas de ganhar 2.500. Vamos, quem acompanhou a live de ontem soube que para a gente ter uma adesão do paciente, a gente precisa entender do gatilho compromisso. O que eu estou fazendo aqui? Trazendo o gatilho compromisso para poder explicar para vocês de forma mais simplificada que isso, 10 mil reais no mês, que é uma coisa que parece para alguns inatingível, ou talvez 20 mil reais, Yasmine, por mês, você teria que receber 5 mil reais por semana. E daí o seguinte, eu fiz uma matemática que é, se 40 horas por mês, 40 horas por semana, você tem que ganhar 2.500 reais, é como se a cada consulta, se você cobrasse R$ 62,50 por cada consulta, você chegaria a esse valor. E aí vocês vão pensar assim, gente, que coisa maluca, eu cobro muito mais do que isso. Exato, exato. Então, como é muito inatingível 40 horas sequenciais trabalhadas, vamos colocar a metade de consultas, tá? Vamos colocar 20 consultas por semana. Será que vocês já fizeram essa conta? Eu vou perguntar a Yasmine e vou perguntar aí para a Beatriz. Vocês sabem quantas consultas, hoje é sexta-feira, façam essa matemática de quantas consultas vocês fizeram essa semana. Foram mais do que 20? Menos do que 20. Tá? Tem dia que eu faço 20 em 2 dias. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O que eu estou fazendo agora? Eu estou me dedicando muito aqui ao curso. Ah, legal, ó. Yasmine faz 20 horas semanais. Olha só que legal, Yasmine. Olha só que legal. Então, já é algo mais real para você. Para a gente tornar esses 40 horas por semana mais real, basta você fazer uma retrospectiva dos seus, pelo menos, últimos 5 meses ou 6 meses. Aí você vai ver, gente, eu faço isso já. Aí você vai fazer o diagnóstico. Olha só, essa live é para você que já faz o diagnóstico do seu paciente e acha o problema que está evitando que ele melhore, impedindo que ele melhore. Agora está na hora de você fazer o seu diagnóstico para saber por que você não está se recuperando, porque você não está alcançando o sucesso profissional. Por que tem algumas pessoas que conseguem e talvez você não? Mas essa é uma comparação para não se cobrar, mas uma comparação para achar as soluções. Eu gostei dessa analogia, então, diagnóstico. Deixa eu escrever aqui. Nós fazemos para os outros, tem que fazer para a gente. Então, façam essa análise, tá bom? De 20 horas semanais, beleza. Ó, faço, mas para o meu público específico, é muito complicado para os idosos nonagenários não saírem de casa. De fato, de fato. A pandemia pegou de jeito isso daí. Mas, de certa forma, veja aquela possibilidade de aumentar os rendimentos, talvez trazendo uma pessoa para trabalhar contigo. Não é algo a curto prazo, mas é algo a se pensar desde hoje, tá bom? E tem uma outra coisa, Yasmine, no seu nicho, que é os pacientes mais idosos, a gente pega uma afeição tão grande. Tem pacientes, quanto mais vezes a gente encontra com pacientes, mais próximo, mais laço de afeição, de aliança a gente tem. Quanto mais afeição você tem com uma pessoa, mais difícil é cobrar. Eu estava conversando isso com a minha colega Amanda Ramos. E no curso, esse era o maior desafio dela, porque ela tem um serviço espetacular. Espetacular. Entrega a solução, tudo alinhadinho. Mas ela pecava em cobrar. Eu falei, olha, Amanda, então vamos primeiro mudar aqui. Isso não é errado, cobrar e tal, olha o quanto você estudou, papapá, papapá. E eu falei o seguinte, qual que é a solução para você? Os novos pacientes que vão chegando para você, você tem que cobrar uma avaliação no valor quase que o dobro, ou muito maior do que a sua consulta recorrente. Por quê? Isso é uma questão de vendas, que é o princípio do contraste. O princípio do contraste é você mostrar opções. Por exemplo, 2 opções. Nós temos uma consulta, que é esse valor, e só a partir dela que nós vamos começar a atender, a tratar. Eu falo só isso. Eu tendo a não ficar falando muito das consultas do pacote. Eventualmente, as pessoas perguntam, mas como que é o seu acompanhamento? Aí, quando a pessoa pergunta, ao falar sobre o acompanhamento, eu falo como uma vantagem que o acompanhamento tem um valor inferior da avaliação. Entendeu? É igual aquela coisa, vamos dizer, para vender um carro, quem que coloca o valor
que é a tabela FIP, ou, sei lá, um valor X. A gente sempre aumenta, porque a gente sabe intuitivamente de uma técnica que está dentro desse princípio do contraste, que chama técnica da rejeição seguida do recuo. Essa técnica da rejeição seguida do recuo é, faça uma primeira proposta que talvez ela já seja, talvez, recusada. Nada de, assim, fora dos padrões, mas talvez ela seja recusada. E se ela for recusada, a segunda proposta, ela tem uma chance muito maior de ser aceita. E além de ser aceita, o que algumas pesquisas em psicologia social mostram é que as pessoas tendem a seguir, ou, por exemplo, se partiu dela essa decisão, ou seja, se ela sentiu que ela negociou e chegou no segundo preço, ela paga com uma forma de forma muito mais tranquila, ela participou da negociação, ela aceita melhor. Inclusive, isso tem resultados reais em adesão do paciente a esse tratamento. Tá? Então, ter um valor de avaliação e ter um valor de consultas, ele é bem legal. É uma forma de você fazer o que você faz do mesmo jeito, recebendo um pouco mais. E aí, tem pessoas, por incrível que pareça, tem pessoas que você faz a proposta ali da avaliação, eles aceitam, porque eles já estavam muito interessados em você. Entendeu? E eu saquei isso quando alguns pacientes falavam assim para mim, nossa, André, você não tem ideia, o valor do seu serviço é um valor muito... Não falava valor do fixo, de preço. Eles falavam, o que você entrega é muito bom, eu estou muito satisfeito. Aí eu comecei a perceber que, para ele, eu acho que ele não se importaria de investir mais, porque ele teve um resultado muito bom, ou de alguma forma uma satisfação muito grande de ter sido atendido por mim. Faz sentido para vocês, gente? E aí, vamos nessa. Se 20 horas semanais, 20 horas por semana, que é algo real, se vocês fizerem a matemática para chegar nos 10 mil reais, precisamos cobrar, vamos dizer assim, 125 reais por hora. Gente, para quem mora numa capital, esse valor está abaixo da média. Para quem mora no interior, não está abaixo da média, não está acima da média, pode ter certeza, tendo em vista que isso é 10, talvez 10% de um salário mínimo, ou seja, até um público-alvo, se for pessoas até de uma condição socioeconômica simples, elas teriam, sim, condições de investir no seu serviço. Só que por que elas não investem? Não é por causa do financeiro, é porque às vezes elas não perceberam que investir vão ter o retorno, que é o problema resolvido. E aí entra no interesse. Tá bom? Muito bem. E aí, olha só. Então, pessoal, resumindo isso que eu estou falando, vocês já sacaram que vocês vão fazer o seu planejamento. Faz primeiro a retrospectiva de quantos atendimentos por semana você fez. Coloque. Aí, o que eu faço? Olha só que eu trouxe aqui para vocês. Eu dei um exemplo de 2019, de um levantamento que eu fiz, que 2019 eu mensurei muito bem. Teve um mês que eu fiz 183 consultas no mês. Quantos dias? Aí, segundo. Ou seja, quantas consultas você fez no mês? Consultas, geral. Segunda coisa, quantos dias foi que você foi no consultório trabalhar? Ou foi nos domiciliares? Esse mês eu fui 22 dias. Então, o que eu fiz? 183 dividido por 22. Deu 8,31 consultas por dia. É bastante, porque tendo em vista que é uma média, teve dias que eu trabalhei 12, 13, 14 horas, e teve dia que eu trabalhei um pouquinho menos. Mas, basicamente, olha só, contando até sábado, que às vezes sábado tem uma escala um pouco menor. 8 consultas por dia. E aí é aquilo que eu falei com vocês, pessoal. Se você tem 8 consultas por dia, entra naquela média lá de 40 horas por semana. 40 horas por semana. E aí gente, deu mais do que 160 consultas por mês, deu 183 consultas por mês. Vamos supor que o meu valor de serviço fosse 100 reais. Faça uma matemática disso. Eu só estou mostrando para vocês que a coisa é simples, isso é um planejamento. Daria 18 mil reais por mês. Sacou? Então não é uma tarefa tão árdua, é para vocês colocarem o desejo no papel primeiro e organizar isso e pensar, fazer estratégicas, fazer planejamento estratégico para que você consiga de alguma forma eliminar os gargalos que estão te impedindo de chegar no seu sucesso profissional. E esse sucesso profissional não é o dinheiro em si, mas o dinheiro é importante, porque quanto mais dinheiro você tem, você vai conseguir investir em melhores cursos, você vai conseguir pular etapas de planejamento na sua empresa, na sua carreira profissional, vamos chamar assim, não precisa ser só empresa, de modo que você consiga trabalhar menos e ter o mesmo rendimento ou um rendimento muito maior. Isso é possível. E aí, o que eu estou fazendo na pandemia? Eu estou atendendo 2 dias na semana, terça e quinta. E alguns sábados, por exemplo, minha agenda de sábado da manhã está de 7 da manhã até 2 horas da tarde. E aí, olha só que massa, eu estou conseguindo trabalhar menos dias na semana, eu estou me dedicando a esse segundo projeto, com todo vapor, e vou falar para vocês, depois eu vou trazer uma informação comparando essas 183 consultas por mês e quantas consultas por mês eu estou fazendo hoje. E vamos colocar ali o faturamento mensal. Eu acho que eles vão estar muito parecidos. E teve um reajuste nos meus valores. Então, e os pacientes não estão deixando de fazer por causa disso, porque agora eu estou melhor no ajustar o interesse em vender o meu serviço. Eu acho que eu estou vendendo até mais do que antes, num valor maior. Isso é o que todo mundo quer. E é isso que eu quero ensinar para vocês, tá bom? Alguma dúvida sobre como planejar
Como planejar esse seu desejo de quanto receber por mês? Lembrando, se você deseja receber algo maior, você tem que se capacitar com ferramentas que te permitam chegar lá. Se você não se capacita nada, o seu desejo ele é só uma utopia, ele é só uma vontade. O desejo, para se tornar realidade, ele precisa começar pelo desejo, ele tem que, segundo, fazer um planejamento, é o que vocês estão fazendo e implementando agora, e o terceiro, ações estratégicas. E para o planejamento e para ações estratégicas, tem que ter ferramentas. Vocês têm que aprender a vender. É o que eu estou aqui martelando na cabeça de vocês. Tá bom? Segunda coisa que eu trouxe aqui, que foi outro mês. Olha só que maluco. Teve esse mês, em 2019, que eu trabalhei para Chuchu. Eu fiz 212 consultas no mês. Só que esse mês tiveram 5 semanas, foram 25 dias. Olha só. Num mês de 31 dias, eu descansei 6. E tá tudo bem, é o que eu falei no começo aqui. Nós não nos importamos de trabalhar, nós gostamos, eu adoro isso. Só que eu fiquei pensando, e se tivesse a mesma receita por mês, trabalhando 20 dias? Por que não? Talvez 18 dias. Eu teria vários dias disponíveis para fazer o que quiser, ficar com a família, estudar mais. Enfim, é o que eu estou fazendo agora. Bom, nesse mês de 212 consultas por 25 dias, deu uma média de 8,48 consultas por dia. E aí, uma das coisas que eu falei com vocês, que é calcule também as avaliações. A minha avaliação tem um valor quase que o dobro da consulta de acompanhamento. Eu não chamo de sessão. Sessão acaba, na cabeça das pessoas, elas começam a comparar a palavra sessão com a questão do convênio. Então, eu falo consultas ou acompanhamento, se é uma coisa mais frequente. E aí, olha só, nesse mês eu tive 30 avaliações. 30 avaliações. Eu não fiz a matemática, mas deixa eu ver aqui. 30 vezes... 30 vezes, ok. 0, 0, 3 vezes 3, não. Olha só, eu quase conseguiria 10 mil reais por mês só pelas avaliações. Isso é muito maluco quando eu fiz essa matemática, assim, quando eu pensei em colocar avaliações. Então é muito legal. Tenha um poder de barganha com uma consulta de avaliação um pouco maior. Porque se a pessoa negar, beleza, ela negou. Ela vai ter uma chance muito maior de aceitar, ela vai ter um poder, assim, ela vai conseguir aceitar a sua segunda proposta. Ou seja, é um ato de concessão. Se eu estou negando o primeiro, deixa eu concordar com o que vier em seguida. Entendeu? Pensem nisso. Tá bom? Que massa, gente, que massa. Beatriz é minha irmã. Bom, já que a Yasmine está aqui acompanhando, Beatriz é minha irmã e Beatriz tinha uma dificuldade muito grande em vender. E aí eu fui dando uns toques para ela, eu fui vendo que estava dando certo, ou pelo menos mexia na cabeça dela, de modo que ela começou a repensar o que ela fazia. O que acontecia com Beatriz, que tinha uma comparação com outros colegas, ela sofria muito na comparação com outros colegas. E aí eu falei, Beatriz, você é escassa. Eu apliquei exatamente isso que eu estou falando com você. Você é escassa, você não sabe disso. Você é habilidosa, você é isso, você estuda, e você está comparando com uma pessoa que não estuda igual você. O valor justo para ela é isso, é ter uma avaliação sem custos. Eu acho isso absurdo. Agora, a sua avaliação ela tem que ter custos, mas agora está na hora de você aprender ao interesse genuíno de fazer a pessoa querer estar ali contigo. E talvez você esteja comunicando pouco o seu serviço, ela não usava rede social, e eu acho que você está comunicando para um público-alvo que talvez não seja aquele que você precisa. Aquele que reclama demais para querer barganhar demais para chegar ali numa coisa muito baratinha, como é uma clínica popular, por exemplo. E aí eu falei, bom, você está jogando seu serviço para baixo, vamos jogar ele para cima. Aí ela participou do curso, está melhorando. E a melhora, pessoal, começa primeiro no mindset. Aquele desconforto que gera na nossa cabeça, ele é o primeiro passo para a mudança. Tá bom?